Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo da nossa série sobre os pontos principais da doutrina espírita. Lembrando que nós estamos agora entrando no tópico sobre o perispírito. Nós vamos ter dois estudos, sobre o perispírito, começando com o de hoje, que eu chamei de parte 1, são esse primeiro estudo sobre esse importante tópico da programação sobre a série sobre os estudos da doutrina espírita que nós estamos aí seguindo já há algumas semanas. Então, sobre o perispírito, a parte 1. Bom, nesse primeiro slide, então, nós vamos tratar do conceito, da definição do perispírito. E para isso nós trouxemos a questão 93, lá do Livro dos Espíritos. Vamos ler a pergunta que Kardec formula aos espíritos instrutores sobre o tema. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos instrutores respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, nessa resposta, os espíritos instrutores trazem dois pontos. Primeiro, confirmam a existência dessa substância que envolve o espírito, que ela é vaporosa, e suficientemente vaporosa, apesar de grosseira, em relação aos espíritos instrutores, numa comparação com a condição deles, tanto que eles colocam bastante grosseira para nós, mas suficientemente vaporosa para deslocar-se, elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, os espíritos deixam em claro a capacidade que o perispírito tem, o espírito, junto com o perispírito, de se deslocar, de se locomover para onde queira. Vamos ver o comentário também que Kardec faz acerca da resposta dos espíritos instrutores, porque ele traz uma comparação bem interessante e define a palavra que foi adotada aí para o perispírito. Vamos ver? Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, olha que interessante. Nesse comentário, Kardec usa a comparação com o fruto. O fruto ele é constituído de três partes, sendo o germe, a semente, a matéria, que é o perisperma, que envolve o germe ou a semente, e a camada mais externa, que é a casca. Assim como no fruto, Kardec traz a comparação nesse ser trino que nós somos, ou seja, constituídos de três partes, sendo o espírito, a parte pensante do ser, a parte que envolve o espírito, o perispírito, e a casca, ou o corpo físico, como a matéria mais grosseira constituinte desse ser trino. E é interessante que a origem da palavra perispírito ela vem de uma conjunção de um termo em grego, que é o peri, que significa em torno de, e um termo em latim, que é spiritum, que significa espírito. Então, perispírito, em torno do espírito. Esse comentário de Kardec é fundamental para o entendimento do conceito, da definição do perispírito. E sobre a natureza do perispírito? Vamos ver o que está lá na questão 135, que Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então, observem que essa questão está mais à frente, no Livro dos Espíritos. Kardec volta a esse ponto,
do ser trino, né? Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há, e os espíritos instrutores respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. Aí na subpergunta, né, que é a letra A, Kardec questiona: de que natureza é esse laço? Esse laço que liga a alma ao corpo. E os espíritos respondem: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então essa resposta é muito importante porque ela fala da constituição da natureza do perispírito. E aí os espíritos deixam claro que essa natureza é semimaterial, ou seja, intermediária entre o espírito e o corpo físico, né? Porque é assim necessário, já que ele está responsável por esse diálogo, entre aspas, né, do espírito com o corpo físico, a matéria mais grosseira, por assim dizer, né? Nós vamos expandir esse estudo, né, da natureza do espírito mais à frente com alguns slides que eu trouxe a contribuição da Gênese, né, também dentro, né, da codificação da doutrina espírita, mas nós vamos falar disso mais à frente para um melhor entendimento. E exatamente, né, sobre isso nós começamos a abordar agora, né? Existe um capítulo da Gênese, que é o capítulo 14, sobre os fluidos, né? Um capítulo muito importante e que traz para nós aqui alguns pontos bem importantes a serem destacados sobre o perispírito, né? A começar por esse que está aí, né? Que fala da relação entre o perispírito e o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva do universo, né? Vamos ler aí, depois eu vou expandir um pouquinho mais também sobre o tema. O perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, então observem que aí, né, Kardec dá na Gênese uma outra definição também, né, para o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, né? É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, né? Então, esse é um ponto muito importante que o capítulo 14 nos traz, que a Gênese nos traz, né, sobre o perispírito. Por quê? Porque revela que o perispírito é um produto, né, como aí colocado, do fluido cósmico universal, ou seja, dessa matéria elementar primitiva que possui dois estados. Um estado de eterização, né, que é o estado, né, do perispírito, e um estado de matéria tangível, que é o estado em que se encontra a matéria, como, né, a matéria do mundo físico, né? É como se o estado de eterização é a matéria do mundo espiritual, e o estado de matéria tangível é a condição da matéria do mundo físico. Vamos colocar dessa forma. Então, olha que interessante. O perispírito, ele é constituído, né, produto do fluido cósmico universal, e ele é, portanto, formado da mesma matéria que, por exemplo, o corpo físico, porém em estado diferente. Trata-se, né, da mesma matéria lá na origem, a matéria elementar, né, que é o fluido cósmico, porém em estado diferente. Enquanto uma está no estado de eterização, né, a outra está no estado de matéria tangível. Isso é muito importante, né, porque vai nos ajudar a entender também, né, os próximos slides que nós vamos abordar aí sobre o perispírito. Sobre a formação do perispírito, esse é um ponto muito importante, né? Também está lá no capítulo 14, os fluidos, né, da Gênese. Vamos ver o que Kardec nos traz sobre a formação do perispírito, né?
Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, o envoltório ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos, né? Então esse é um ponto importante, né? O perispírito traz também a contribuição, né, dos fluidos do ambiente do mundo onde ele vai encarnar, vai reencarnar, né? Então essa contribuição do meio ambiente, né, do ambiente do mundo onde o espírito vai reencarnar, ele faz com que naturalmente a condição do perispírito varie conforme o mundo, as diversas categorias dos mundos, né? Então, necessariamente, a constituição do perispírito neste mundo que nós estamos, né, no planeta Terra, por exemplo, é diferente de um outro mundo, né, em que por exemplo, que seja mais elevado, né, que esteja numa categoria, né, mais superior, né, na categoria, né, de evolução dos orbes, né? Então, é diferente, né? Por quê? Porque o perispírito traz a contribuição desses fluidos, né, que estão no meio ambiente do mundo onde vai encarnar, né? Então, quando Jesus, né, nos diz que há muitas moradas na casa do Pai, e nós sabemos, né, que os vários mundos, né, do universo possuem categorias diferentes, né, na sua progressão, né, certamente que a condição do perispírito desses, né, dos espíritos que vão, né, que estão nesses mundos é diferente, né, em função da evolução, né, desse orbe, desse planeta e também da condição, né, oferecida pelo ambiente desse mundo para os espíritos que ali habitarão. Na sequência, um ponto fundamental no entendimento aqui do nosso estudo também, né, fala da natureza do espírito e a evolução do perispírito e a evolução do espírito, né? Vamos ler aí o que Kardec nos traz também no capítulo 14, os fluidos. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Então esse é um ponto fundamental, gente. Mesmo encarnando, né, em mundos, né, ainda não evoluídos, né, ainda, por exemplo, em regeneração, ou um mundo de provas e expiações como o nosso, né, o espírito, de acordo com o seu adiantamento, o seu progresso, né, o perispírito também, a natureza desse envoltório, ele também se modifica. Ele vai, como por assim dizer, se sublimando, se eterizando, né, à medida que o espírito evolui, né? Então, para aqueles espíritos que estão numa condição ainda de pouca evolução, brutalizados, vamos usar esse termo, né, o perispírito mais se aproxima da condição do corpo físico, embora ainda em um estado diferente. Mas é como se ele fosse mais grosseiro, por assim dizer, né? À medida que o espírito evolui, o perispírito vai se eterizando, vai se sublimando ainda mais, né? De forma que em moradas ainda mais evoluídas, né, nós podemos, por assim dizer, que a natureza do perispírito ela vai se sublimando a ponto de quase que, né, quase se misturar mesmo, né, com o próprio espírito, embora ainda, né, como é importante frisar, né, que são matérias diferentes, né? A matéria que constitui o espírito é diferente
né? É uma matéria quintessenciada, né? Então e eu estou usando aqui o termo matéria, né? Mas ela é só para na falta do termo adequado, né? Mas é diferente. Então, o que para nós fica importante nesse slide é o recado sobre assim que o espírito galga degraus, né, na escala evolutiva, o perispírito acompanha essa evolução e vai se sublimando, se eterizando cada vez mais, mas está sempre presente junto ao espírito. E esse ponto é muito importante, né, que eu chamei de perispírito e os fluidos espirituais. Como nós vimos no slide anterior, né, que o perispírito ele é um produto do fluido cósmico universal, né, e nesse estado, né, de eterização que nós colocamos, que é um estado, o mesmo estado dos fluidos, né, do mundo espiritual, fica claro para nós que por estar em afinidade, por assim dizer, né, com esses fluidos do mundo espiritual, ele sofre ele sofre desses fluidos do mundo espiritual uma influência, né? Vamos entender como é que Kardec colocou e a que ponto chega essa influência que está lá também no capítulo 14 da Gênesis. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, olha que parágrafo interessante, né? E bem elucidativo para nós sobre essa questão que nós estamos trazendo, né? Que é a correlação entre o espírito e os fluidos espirituais e a influência que esses exercem sobre o espírito e, consequentemente, né, pela ligação que ele tem sobre o organismo físico, sobre o corpo físico, né? Então, o Kardec usa nesse parágrafo, né, inclusive uma analogia interessantíssima, né, da esponja, né? Então, a esponja ali se embebe, imaginando, né, a imagem aqui da esponja, por exemplo, mergulhada num recipiente com água, né, como que ela se embebe do líquido que está ali, né? E o que ele quis dizer com isso? É assim como o perispírito absorve os fluidos espirituais, né, que nos cercam, né? Por exemplo, dando um exemplo acerca disso, né? Quando nós trazendo, né, para o nosso entendimento aqui com exemplo, né? Quando nós chegamos no ambiente e temos a impressão, né, muitas vezes nosso ambiente está carregado, né? Usando esse termo entre aspas aí, né? Carregado. Então é aquela sensação que nós temos muitas vezes, né? Desses, vamos colocar assim, miasmas, né? Que são deixados, né, no ambiente fluídico, né? Na atmosfera fluídica, no ambiente fluídico daquele local, né? Pelos espíritos encarnados e desencarnados também, que estão ali, que passaram, né, ou muitas vezes se encontram ainda naquele ambiente, né? Então, esses fluidos, eles vão influenciar o perispírito, né? E essa sensação, como é descrita aí, né, de uma forma muito clara, né, por Kardec, essa impressão ela vai se dar de uma forma positiva, né, salutar, ou negativa, pesada, carregada, por assim dizer, né, dependendo, né, da natureza desses eflúvios, né?
Então, e aí, olha na sequência como que Kardec coloca, né? Que por estar em contato permanente, né, o perispírito com o corpo físico, né, muitas vezes sendo, né, de ordem permanente, né, imaginando aí, duradoura, né, essa influência ela pode, inclusive, pode causar desordens, enfermidades, né? Então, olha que interessante essa definição que nós trazemos aqui, porque é importante saber, né, que a constituição do nosso perispírito, né, ela guarda similaridade, aí ele chega a descrever até como de natureza idêntica aos dos fluidos espirituais que nos cercam, né, que são aqueles fluidos que nós descrevemos lá no estudo, né, que nós fizemos sobre o mundo espiritual, que são a atmosfera dos espíritos, né? A atmosfera espiritual é constituída por esses fluidos, né? Então eles exercem sim influência sobre nós através desse corpo intermediário, que é o perispírito, né? Então é muito importante e eu recomendo, inclusive, né, a quem quiser aprofundar sobre isso, ler, estudar esse capítulo, que é um capítulo belíssimo, riquíssimo de entendimento, não só sobre o perispírito, mas sobre esses fluidos, né, que está lá no capítulo 14 da Gênesis. E para poder encerrar, né, nós estamos no último slide, encerrar essa primeira parte, né, do estudo sobre o perispírito, eu trouxe de um artigo que o Divaldo Franco, né, fez, né, sobre o tema, que ele é chamado Perispírito e Pensamento. Olha que interessante também, né, eu até coloquei ali na chamada, né, Perispírito e Pensamento, mesmo título lá do artigo do Divaldo, mas vamos ler para vocês entenderem a importância, né, desse organismo, desse corpo fluídico, o corpo espiritual, né, desse organismo intermediário entre o espírito e o corpo físico e o seu comportamento, por assim dizer, junto também com a mente e o pensamento. Vamos ler. Portador de expressiva capacidade plasmadora, o perispírito registra todas as ações do espírito através dos mecanismos sutis da mente que sobre ele age, estabelecendo os futuros parâmetros de comportamento, que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Corpo intermediário entre o ser pensante eterno e os equipamentos físicos, transitórios, por ele se processam as imposições da mente sobre a matéria e os efeitos dela em retorno à causa geratriz. Olha, gente, que parágrafo, né, que ensinamento, que conteúdo profundo, né, sobre esse tema, sobre o perispírito, né? Então aí Divaldo está nos falando, né, que além de ser o grande arquivo, né, né, do espírito, né, porque aí está claro que ele registra, né, as ações dos espíritos por esses mecanismos sutis da mente, né, que estão aí descritos, né, ele ainda estabelece parâmetros futuros para reencarnações por vindouros, ou seja, encarnações futuras, né? Já que ele registra essas ações, essa condição, né? E por ser esse corpo intermediário, né, entre o ser pensante e o equipamento físico, né, por eles vai se processar isso que Divaldo coloca como as imposições da mente, né, e os efeitos, né, de retorno, né, da matéria também sobre a causa geratriz, né? Então, é muito importante. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei, aqui são as impressões que são gravadas no perispírito, ou até podemos colocar os danos que nós provocamos ao perispírito pelo nosso comportamento em vida, quando encarnados, né, e que vão se manifestar, né, vão continuar sendo transportados,
né, para onde o espírito e o perispírito forem após a morte do corpo físico, por exemplo. Né? Isso fica muito claro no filme, né, Sobre o Nosso Lar. Aqueles que assistiram vão lembrar da cena em que, se eu não me engano, Lísias, né, que está aplicando o passe ali em André Luiz, na região, né, ali do gástrico, né, e onde ficam registrados ali, estão registrados os danos, né, que André Luiz, em função do seu comportamento, né, com os excessos, quando encarnado na Terra, provocou naquela região. Quem assistiu o filme vai lembrar dessa cena que eu estou falando. Né? E assim como essa obra, o Nosso Lar, tantas outras, né? Memórias de um Suicida, por exemplo, em que, né, fica muito claro também, né, o tratamento, né, aos danos causados no corpo perispiritual, né, no plano físico, em função das ações do espírito em vida. Né? Então, isso que Divaldo colocou aí é algo importantíssimo. Né? E é por isso que nós temos que estar atentos, né, e entender, buscar entender, né, esses mecanismos, né, da mente, né, e ensinamentos não nos faltam, estão aí ao nosso alcance. Né? Quantas obras nós não temos, né, através, por exemplo, da psicografia de João Nunes, de Miramês, para citar uma obra, né, Horizontes da Mente, quanta informação nós já temos, né, para que a gente possa entender esses mecanismos e acima de tudo, né, ter comportamentos que vão nos preservar, né, de provocar esses danos que nos acompanharão, né, como está aí, não só nessa, mas em outras reencarnações por vindouras. Né? Nós vamos encerrar, porque senão, se deixar, nós vamos falar muito mais tempo do que nós temos, nos cabe aqui, né? Mas lembrando que nós vamos ter a parte 2, né? Nós vamos ainda trazer mais estudos sobre o perispírito e na próxima sequência, né, no próximo encontro. Agradeço a todos e até o próximo estudo.